Olá, eu me chamo Mayara e este é o canal Terça das Letras. É possível que você já tenha tido dúvidas sobre como pontuar as suas frases, os seus textos, ou até mesmo um exercício para saber se um acento ou uma vírgula estava usado de forma incorreta. Então, neste vídeo eu vou explicar um pouco a respeito disso. Antes disso, eu gostaria de agradecer muito pelas pessoas que se inscreveram no meu canal, também que tiram tempo para assistir aos vídeos, que curtem, comentam. Isso mostra que vocês apreciam o que eu faço e gostam de mim, tiram tempo para isso. Eu agradeço muito por tirarem esse tempo do dia de vocês para assistir um pouco dos vídeos que eu faço. Inclusive, este vídeo, ele é com base em uma dúvida que uma pessoa me pediu para fazer, vendo a necessidade, especialmente agora, durante a pandemia, é importante a gente se comunicar bem. Durante a pandemia, a gente se comunica mais por textos, por mensagens, então é importante a gente saber pontuar bem o nosso texto. Um dos motivos de ser importante é que a pontuação ela pode evitar que tenha ambiguidade nas coisas, nas frases que a gente escreve, também possibilita a melhor comunicação. Quando nós nos comunicamos com outras pessoas por meio da escrita, é diferente de como nos comunicamos por meio da fala. A fala, durante a fala, a gente consegue falar do jeito que a gente quer, né? Existe uma flexibilidade com respeito à fala, porque se uma pessoa, a gente está conversando, a pessoa não entende, é fácil da gente falar, não é isso que eu quis dizer, eu quis dizer isso, isso, isso. Mas durante a escrita, a gente precisa escrever exatamente o que a gente quer falar. E se a gente não colocar o ponto, a vírgula no lugar correto, pode parecer que a gente quer falar outra coisa. E muitas vezes a vírgula, que é o que as pessoas mais têm dúvidas, elas podem prejudicar um texto. É por isso que alguns autores falam que se você tem dúvida se deve colocar a vírgula ou não em determinado lugar, é melhor você não colocar. No caso da vírgula, é melhor menos do que mais. Aquela frase que o pessoal gosta de falar, né? Menos é mais. Então, no caso da vírgula é assim, quanto menos, melhor. Até mesmo para a fluidez do texto, né? Porque, especialmente há alguns anos atrás, os autores normalmente pensavam na pontuação muito em relação à fala. Se você fizer uma pausa durante a fala, coloca uma vírgula. Se fizer uma pausa maior, coloca um ponto. Especialmente antigamente. Hoje nós temos várias regras. Eu vou falar de algumas, mas são tantas. Então não vou falar de todas, até porque tem algumas que se eu falar, a pessoa nem vai saber do que se trata, porque se você não conhece oração subordinada, principal, usando esses termos assim, fica difícil conseguir identificar isso no texto. Então eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível. Como eu estava falando, a pontuação ela serve para a fluidez do texto, então coloque menos vírgulas possível. Se você tiver dúvida, não coloque. Na dúvida, não ultrapasse. Serve para vírgula também. De acordo com o texto de Vera Pacheco, parece que foi no segundo século antes de Cristo que Aristófanes de Bizantino colocou no texto grego pontos. Fez pontuação no texto grego para separar o texto que era interrogação de uma afirmação. Isso é muito importante, né? Porque se você faz uma afirmação, mas na verdade você queria fazer uma pergunta, seu texto
pode ficar difícil de entender. A pontuação, ela tem esse objetivo de deixar nosso texto mais claro, mais fluido, mais bonito, diferente da fala. Enquanto nós falamos, nós não falamos vírgula, né? Para fazer esse vídeo, eu pesquisei bastante. Eu vou colocar na caixa de descrição os autores que eu pesquisei. Foram muitos. E alguns até criticam a forma como a pontuação é ensinada nas escolas. Sempre tem disso, né? De criticar. Mas a gente entende que na escola os alunos têm pouco tempo para aprender aquela matéria, né? Então, o professor precisa ensinar da melhor forma. O professor tem um monte de turma, 3 horários para dar aula, então ele não pode ficar inventando muita moda, né? Mas eu acredito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo têm interesse. Então, eu pesquisei bastante e pretendo explicar da melhor forma possível para vocês entenderem. Então, alguns autores falam que a pontuação depende do ritmo. É por isso que muitas vezes depende do estilo de quem escreve. O ritmo também que a pessoa quer passar é importante para aquele texto. E realmente depende, né? Porque se tomar a vírgula como uma pausa pequena e o ponto como uma pausa maior, que se faz, tem pessoas que conseguem falar uma frase inteira sem fazer pausa. Outras pessoas fazem pausas várias vezes, ainda outras fazem umas pausas grandes, então o texto vai ficar cada um de um jeito. Mas realmente, muita parte da pontuação depende do estilo de quem está escrevendo. Uma pessoa pode decidir colocar uma vírgula, onde uma outra pessoa colocaria um ponto. Mais para frente eu vou explicar por que disso com exemplos. Quando nós falamos de pontuação, nós não pensamos apenas em vírgula, ponto, 2 pontos, ponto e vírgula, travessão, reticências, exclamação, interrogação. Esses são os principais, mas além desses, as palavras também podem ser pontuadas. Os parágrafos são pontuados. Quando você inicia um parágrafo com uma letra maiúscula, você está pontuando que aquilo é um início de parágrafo. Ou uma frase, também a letra maiúscula também representa um tipo de pontuação. É importante vocês saberem disso, porque quando vocês forem escrever, é importante saber onde colocar letras maiúsculas e minúsculas também. Algumas pessoas escrevem só com letras maiúsculas, outras só com letras minúsculas, e isso prejudica o entendimento do texto. Lembrando que esse vídeo é para que vocês consigam escrever um texto que tenha clareza. Também é importante lembrar que quando nós lemos, nós ignoramos a pontuação. Eu pretendo fazer um vídeo a respeito de leitura, porque esse é um assunto muito importante. Por exemplo, a gente não fala, vá devagar, vírgula, porque o caminho é perigoso. A gente não fala dessa forma. Mas, se você quiser ler exatamente nas vírgulas, fazer pausa, isso pode atrapalhar um pouco o seu texto, a sua leitura. Porque se você disser, vá devagar que o caminho é perigoso, tem como entender. Então é importante ter essa fluidez na leitura. Vocês já entenderam o que é a pontuação, a importância dela para o texto. Nós vamos ver um exemplo de onde se usa vírgula, ponto. Eu pensei em fazer dessa forma, eu imaginei que assim, você já vendo um texto bem escrito, ficaria mais fácil para vocês entenderem onde se coloca vírgula, ponto, 2 pontos. Então, eu peguei como exemplo esse texto do Mundo Vestibular, é uma carta argumentativa. Eu escolhi a carta porque ela tem o formato dela permite que eu explique a respeito da vírgula em cada um desses pedacinhos. Primeiro,
nós vamos fazer o texto, ver este texto, as vírgulas, eu vou explicando direitinho, e depois eu peguei alguns exemplos com base em postagens do Instagram, que é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Estes textos estão sem vírgula, então eu vou fazer com vocês um exercício para saber onde colocar vírgula ou um ponto para que o texto fique mais bem escrito, tá bom? Nós vimos um pouco a respeito da história da pontuação, o que alguns autores dizem. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo. Tchau!